Bom dia. Vamos dar início à nossa aula sobre estatística, começando principalmente aqui pela parte introdutória, tá? Onde a gente vai trazer alguns conceitos para vocês e mostrar a importância da estatística no mundo moderno, principalmente agora em meio a essa situação que nós estamos passando. Então, a gente vai ver aqui duas situações. A primeira delas seria uma introdução à estatística, depois a estatística na prática, ou seja, de que forma ela foi desenvolvida, quais os objetivos dela. Então, começando aqui sobre a introdução à estatística, a primeira coisa que eu preciso saber, o que é estatística? E essa estatística é a área da matemática, coleta, analisa e interpreta dados numéricos para o estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. Temos também que essa estatística pode ser também a ciência que nos permite coletar, organizar, descrever, analisar, interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Então, aqui a gente já mostra essa importância que a estatística tem no fato de você coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados que você está estudando, uma vez que ele pode ser utilizado em qualquer área do conhecimento. E um dos primeiros objetivos que a gente vê com respeito à estatística é estimar uma quantidade ou testar uma hipótese. A segunda permite tirar conclusões acerca de uma certa população. E quando eu coloco aqui população, eu não estou falando exclusivamente de pessoas, mas também posso estar falando de objetos, tá? E nesse caso, baseando-se numa pequena amostra, dando-nos ainda uma medida do erro cometido. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa de opinião pública, normalmente a gente não utiliza todas as pessoas ou todos os objetos. A gente se baseia o quê? Numa pequena amostra. E baseado nessa amostra, a gente tira as conclusões devidas. Tá? E além disso, a gente procura extrair informações dos dados para obter uma melhor compreensão da situação que representa. Ou seja, baseado na pequena amostra, a gente tira uma conclusão a respeito do todo. E neste caso, essa estatística também pode nos auxiliar a tomar decisões. Compro ou não compro, vendo ou não vendo, produzo mais ou produzo menos. Isso baseado que na pesquisa que vai ser realizada. A partir daí, então, nós podemos dizer que a gente pode tirar conclusões em situações de incerteza a partir de informações numéricas. Mas o que seria essa estatística na prática? Bom, nessa estatística na prática, a gente precisa conhecer alguns conhecimentos. Entre eles, o primeiro deles seria o de população, que é o conjunto de todos os elementos que nos interessa estudar. Segundo, nós temos as técnicas de amostragem, ou seja, são ferramentas que nos auxiliam a coletar amostras. Temos também o planejamento de experimentos, ou seja, cria esquemas e teorias para verificação de hipóteses científicas. Ou seja, a gente não simplesmente faz uma pesquisa ao léu de qualquer forma. Tem que haver um planejamento. Temos também que, você vê que a gente falou da população, tudo aquilo que a gente nos interessa estudar, mas precisamos também ver qual a amostra, ou seja, dentro daquela população, o que é que eu quero realmente estudar. Nesse caso, eu tenho um subconjunto da população. Temos também a análise descritiva, que é o conjunto de técnicas destinado a descrever e resumir os dados a fim de tirarmos conclusões a respeito de características de interesse. Temos a probabilidade, isso aqui a gente vai ver mais adiante, como utilizar essa probabilidade nos estudos de estatística, tá? E temos a inferências estatísticas, que são técnicas que possibilitam a extrapolação a um grande conjunto de dados, das informações e conclusões obtidas a partir de um conjunto de valores, que no caso seria a minha amostra. Então, dentre todas estas coisas que foram colocadas, a gente não vai conseguir ver todas elas de forma detalhada aqui com vocês, uma vez que
muitas dessas situações que temos aqui, como inferência estatística, análise descritiva, ela se baseia mais num curso mais avançado que você teria que fazer. Então, vamos mais aqui adiante. Eu vou colocar aqui um pouquinho a respeito da história da estatística. Tá? Os primeiros dados que a gente tem sobre a estatística são registrados em 5000 a.C., que são registros egípcios de presos de guerra. Então, foi um dos primeiros relatos que a gente tem baseado no estudo de estatística. Em 2000 a.C., temos o censo chinês. Em 1066 após Cristo, após a conquista da Bretanha, Inglaterra, pelos invasores William o Conquistador, ele fez um censo e uma listagem de todos os itens de propriedades do novo território. E isso foi escrito no Domesday Book, no século XI, e que ainda proporciona valiosos dados estatísticos para os historiadores. Então a gente vê que a importância desses dados, sendo coletados de forma correta, eles podem perpetuar para toda a vida, né? Em 1654, Pierre de Fermat e Blaise Pascal estabelecem os princípios de cálculo das probabilidades. Em 1662, o estatístico inglês John Grant publicou um conjunto de estatísticas sobre os índices de mortalidade de Londres. Em 1666, temos o primeiro censo regular nos tempos modernos, feito em Quebec, Canadá. Em 1680, o economista político William Pitt publicou ensaios sobre aritmética política que proporcionava registros estatísticos com cálculos. Em 1763, temos a inferência estatística com o reverendo Bayes. 1765, John Summit fala a respeito das estatísticas sociais, que vê a importância que a estatística vai tendo no meio social. 1790, nos Estados Unidos, repete a cada 10 anos, no caso, esse censo da população. 1870, o físico escocês James Maxwell explicou a teoria dos gases, referindo-se às estatísticas sociais. Fim do século XVIII, começou a surgir métodos matemáticos aplicados à estatística, que se proliferaram rapidamente. 1930, controle de qualidade nas indústrias. Você vai observando aqui que à medida que os tempos vão passando, a estatística ela vai ganhando uma nova cara. Neste caso, a gente vê a utilização dela de forma maciça em meio a toda a população, seja com respeito a estatísticas sociais, mas aqui ele já começa a dar uma cara nova, ele já é utilizado na indústria, né? Em 1959, o estudo retrospectivo de doenças, ou seja, a partir de pesquisas, dá para saber onde é que tem incidência maior de doenças em determinado lugar ou no outro, e a partir daí, políticas públicas podem ser utilizadas baseado nesses estudos. 1996, profundidade da regressão, de Roses e Robert. 1997, modelos factoriais. Então, quando você se deparar com a estatística, não veja apenas como algo superficial, mas veja como um assunto a qual poderá ser utilizado em todos os aspectos da nossa vida, principalmente em tomadas de decisões que podem ser feitas a partir dessas pesquisas realizadas, tá? Então, a gente vê a importância que temos que dar para a estatística na nossa vida.